Ela tentou me derrubar no grupo. Ela me chamou de incompetente na frente de 47 pessoas, no grupo oficial da empresa, sem aviso, sem conversa prévia. Só jogou a mensagem e apertou enviar. Se o relatório tivesse sido feito por alguém realmente comprometido, não estaríamos passando vergonha. Meu nome estava logo acima, printado, destacado. Eu senti o rosto queimar. Não era só crítica, era exposição calculada. Ela sabia o que estava fazendo. A gerente, a queridinha da diretoria. A mulher que sempre sorria nas reuniões presenciais e me elogiava pelo perfil técnico. No privado era uma coisa, no público, outra. E eu demorei meses para perceber que aquilo tinha nome: competição. Eu tinha sido promovido 3 meses antes. Cargo técnico, mesmo nível salarial que o dela, mas em outra área. E desde então, os comentários começaram. Você deu sorte. Timing perfeito. Eu estou aqui há anos. Sempre com aquele sorriso fino. Eu ignorava. Porque aprendi que ignorar conflito me mantinha seguro. Mas naquela manhã, ela ultrapassou qualquer limite. O relatório não estava errado. Ele só não tinha sido feito do jeito que ela queria. Porque não era responsabilidade dela. Era minha. E talvez fosse exatamente isso que incomodava. As notificações começaram a subir na tela. Silêncio no grupo. Ninguém defendendo. Ninguém questionando. Apenas visualizações. Eu podia responder na hora. Me justificar. Explicar. Mas eu conhecia o jogo. Se eu reagisse emocionalmente, ela ganhava. Se eu ficasse quieto, parecia culpa. Então eu fiz algo diferente. Eu escrevi apenas: podemos alinhar expectativas em reunião. O relatório segue as diretrizes do projeto aprovado dia 12. Seco. Objetivo. Sem ataque. Sem defesa exagerada. Ela respondeu minutos depois. Não é assim que profissionais seniores trabalham. Aquilo não era mais sobre relatório. Era sobre posição, hierarquia informal, território. E eu estava no meio de uma guerra que nunca declarei. No almoço, um colega veio até mim. Ela está tentando te derrubar. Direto assim. Por quê? Ele deu de ombros. Você cresceu rápido demais. Ali ficou claro. Não era erro técnico. Era inveja. Ela estava há 5 anos esperando a promoção que eu consegui em 8 meses. E na cabeça dela, aquilo era injustiça. Mas a injustiça que ela sentia não justificava a humilhação pública. Naquela noite, eu quase pedi demissão. Fiquei olhando para o teto, pensando se valia a pena. Eu já tinha vivido a sensação de ser invisível na família. Agora eu estava vivendo a tentativa de me diminuir profissionalmente. E o padrão era o mesmo. Se eu ficasse em silêncio, sobrevivia. Mas não crescia. Eu não queria repetir isso. No dia seguinte, recebi um e-mail da diretoria pedindo esclarecimentos. Ela tinha escalado o conflito. Formalizado. Tentativa clara de manchar minha imagem. Eu poderia entrar no modo defensivo, ou poderia fazer algo que eu nunca fiz antes. Documentar tudo. Separei mensagens antigas, prints de elogios dela, conversas onde aprovava minhas decisões, datas, horários, coerência. Não era vingança, era proteção. Na reunião com a diretoria, ela manteve o tom profissional, quase frio. Meu ponto é que precisamos de mais maturidade técnica, ela disse olhando para mim. Eu respirei. Calmo. Concordo. Por isso segui exatamente o escopo aprovado, inclusive validado por você no dia 12 às 16h43. Eu projetei o e-mail na tela. Silêncio. Pela primeira vez, ela perdeu a expressão controlada. Pequena falha no rosto. Quase imperceptível. Mas eu vi. A diretoria pediu mais detalhes. Eu entreguei fatos, sem emoção, sem ataque pessoal, só consistência. A reunião terminou sem conclusão imediata, mas algo tinha mudado. Eu não estava mais na posição de alvo passivo. Eu estava posicionado. E pela primeira vez eu não senti medo. Eu senti firmeza, porque dessa vez eu não ia aceitar ser diminuído para caber no ego de alguém. Se ela queria guerra silenciosa, eu escolheria a estratégia.
E diferente da família, aqui eu não seria o que aguenta tudo calado. Eu seria o que responde, com prova, com postura e com limite. No dia seguinte à reunião, o clima mudou. Não oficialmente, mas no ar. As conversas paravam quando eu chegava. Os olhares demoravam meio segundo a mais. Ela continuava agindo como se nada tivesse acontecido. Sorrindo, educada, controlada. Esse era o talento dela. Nunca explodir, sempre corroer. À tarde, recebi um convite de reunião, sem assunto detalhado, só alinhamento de performance. Com ela e um diretor. Aquilo não era coincidência, era continuidade. Eu poderia entrar ansioso, mas fiz diferente. Revisei todos os projetos dos últimos 3 meses. Resultados, indicadores, feedbacks. Se ela queria questionar competência, eu iria falar em números. Na reunião, ela começou. Temos percebido dificuldade de integração entre áreas. Tradução. Você não se curva. Eu mantive a postura. Pode especificar? Ela citou 2 projetos, os mesmos que tinham batido meta antes do prazo. Houve desalinhamento na comunicação. Eu respirei. Em qual ponto exatamente? Silêncio curto. Ela não esperava que eu pedisse precisão. Ela contava com o desconforto, com a culpa automática, com a tentativa de me justificar demais. Mas eu não estava mais nesse lugar. O diretor interveio. Vamos focar em fatos. Ali eu percebi algo. Ela tinha narrativa. Eu tinha dados. E dados sustentam. Narrativas seduzem. Apresentei relatórios, resultados financeiros, feedback de clientes, tudo documentado. O diretor folheava os papéis. Ela ficou quieta. Pela primeira vez, parecia sem script. Não questiono os números, ela disse por fim. Questiono postura. Pronto. Ali estava o verdadeiro problema. Postura. Eu não era submisso. Eu não pedia autorização para cada passo. Eu executava. E isso ameaçava o controle dela. Pode dar um exemplo de postura inadequada? Perguntei. Calmo. Sem ironia. Ela demorou a responder. Você não costuma me consultar antes de decisões estratégicas? Eu olhei direto. Por que não estão sob sua gestão? O silêncio que veio depois foi pesado. O diretor cruzou os braços. Ela tem razão em buscar alinhamento, mas você também tem autonomia formal. Aquilo foi quase uma validação. Não total, mas suficiente. A reunião terminou com um "vamos melhorar a comunicação". Tradução corporativa para "não temos base para penalizar ninguém". Quando saí da sala, ela me chamou no corredor. Sem diretor, sem plateia. Você está sendo arrogante, ela disse baixo. Eu sustentei o olhar. Não, eu estou sendo profissional. Ela apertou os lábios. Você acha que é melhor que todo mundo. Aquilo não era sobre trabalho. Era sobre ego ferido. Não, mas também não sou menor. Foi simples, direto, sem ataque. Ela se afastou sem responder. Naquela noite, eu entendi algo importante. Ela não queria me derrubar por erro. Ela queria me provocar até eu errar, até eu perder o controle, até eu parecer emocionalmente instável. Porque aí sim ela teria argumento. E isso mudou minha estratégia. Eu parei de reagir a provocações sutis. Comecei a copiar diretores em decisões relevantes, documentar tudo, formalizar conversas, não para atacá-la, mas para fechar brechas. 2 semanas depois, algo inesperado aconteceu. Um novo projeto grande foi anunciado. Visibilidade alta. Contato direto com a presidência. E o diretor me indicou para liderar. Na frente dela. Eu vi o microsegundo de choque no rosto dela, mas ela sorriu. Excelente escolha, disse. Ali eu soube. A guerra silenciosa tinha perdido força. Não porque eu ataquei, mas porque eu não aceitei o papel de vítima. Ela ainda estava na empresa, ainda influente, mas agora havia equilíbrio, porque eu estabeleci limite,
sem gritar, sem descer nível, sem jogar o mesmo jogo. Eu entendi algo que demorou anos para aprender. Pessoas que tentam te diminuir não estão avaliando seu erro, estão reagindo à sua existência. E você não precisa se encolher para aliviar o desconforto delas. No fundo, ela nunca quis corrigir meu relatório. Ela queria recuperar a sensação de superioridade. Mas respeito não nasce da humilhação, nasce da consistência. E eu estava disposto a ser consistente, mesmo que isso significasse ser visto como difícil, porque ser fácil demais quase sempre significa ser descartável. E eu não era descartável. Eu era competente, eu era preparado, e, acima de tudo, eu não estava mais disposto a aceitar exposição pública como ferramenta de controle. Se ela queria palco, eu traria luz. E luz sempre revela quem está realmente preparado para sustentar o que diz. O novo projeto começou sob silêncio estratégico. Ela não me atacava mais diretamente, mas também não colaborava. Respondia e-mails com atraso. Fazia comentários técnicos desnecessários em cópia aberta. Pequenas tentativas de desgaste. Eu reconhecia o padrão. Era o mesmo mecanismo da humilhação inicial, só que agora mais sutil. Só que agora eu estava preparado. Toda decisão importante eu formalizava. Toda reunião eu enviava a ata. Todo alinhamento eu registrava. Não por paranoia, por maturidade. Quem trabalha certo não teme rastro. 2 semanas depois, o projeto bateu o primeiro marco antes do prazo. A presidência enviou um e-mail parabenizando a equipe. Meu nome citado diretamente. Ela respondeu no grupo. Excelente trabalho coletivo. Coletivo. Eu li e não senti raiva. Senti clareza. Ela não podia mais me atacar frontalmente. Então tentava diluir mérito. Mas dessa vez, eu não precisava provar nada. Os números falavam, e, principalmente, a diretoria estava atenta. O jogo tinha virado porque eu parei de jogar no emocional. Mas a virada real aconteceu numa sexta-feira, reunião geral da área, ela apresentando resultados. No meio da apresentação, mencionou um erro antigo do projeto anterior. O mesmo relatório. De novo, sutilmente insinuando que aquilo tinha causado retrabalho. Eu esperei ela terminar. Levantei a mão. Calmo. Só para contextualizar, o retrabalho mencionado foi devido à mudança de escopo solicitada posteriormente, conforme registrado no e-mail do dia 18. Eu projetei o documento. Data, horário, solicitante, ela. Silêncio absoluto na sala. Não havia ataque na minha voz. Não havia ironia. Apenas fato. Ela tentou ajustar. Sim, mas houve falha de comunicação. Concordo. Por isso formalizei todos os alinhamentos desde então. O diretor que estava presente interrompeu. E desde então não tivemos mais ruídos. Fim. Ali não era mais disputa. Era credibilidade. E credibilidade é construída em silêncio e consistência. Quando a reunião terminou, 3 colegas vieram falar comigo. Eu não teria essa calma. Ela faz isso há anos. Finalmente alguém não abaixou a cabeça. Foi ali que eu entendi algo maior. Eu não era o único alvo. Eu era o primeiro a não aceitar. E isso muda dinâmicas inteiras. Na segunda-feira seguinte, recebi um convite inesperado. Reunião individual com o diretor. Sem ela. Entrei na sala preparado, mas o tom foi outro. Quero te parabenizar pela postura nas últimas semanas. Postura. A mesma palavra usada contra mim. Mas agora com outro significado. Você manteve profissionalismo mesmo sob pressão. Eu apenas agradeci. Liderança não é só resultado técnico, ele continuou. É equilíbrio emocional. Ali fechou. Ela tentou me rotular como arrogante, mas o que ficou registrado foi estabilidade. Ela tentou me provocar para errar, mas o que ficou visível foi controle. E controle verdadeiro não é sobre dominar o outro, é sobre dominar a própria reação. Alguns dias depois, a notícia saiu. Ela seria transferida para outra unidade. Promoção lateral, sem perda, sem escândalo, mas fora do meu projeto. Eu não comemorei, não senti vitória, senti conclusão.
Porque isso nunca foi sobre derrotar alguém. Foi sobre não permitir que alguém me diminuísse publicamente para alimentar o próprio ego. Na despedida informal, ela veio até mim. Espero que você continue crescendo. O tom era neutro, talvez até sincero. Eu respondi, eu também espero que você cresça. Não foi provocação, foi verdade. Crescer inclui reconhecer inseguranças. E eu reconheci as minhas naquele processo. O medo de confronto. A tendência a me calar para manter paz. Mas paz que exige silêncio não é paz. É submissão. Hoje, olhando para trás, eu entendo. Ela me expôs no grupo achando que eu iria encolher. Mas exposição também ilumina. E quando você tem consistência, a luz trabalha a seu favor. Eu aprendi algo essencial. Ambiente corporativo não é campo de batalha emocional. É campo de posicionamento. Quem não se posiciona, vira a narrativa dos outros. Quem se posiciona com dados e postura, constrói respeito. Não precisei atacar. Não precisei humilhar de volta. Só precisei não aceitar o papel que ela tentou me dar. O de incompetente. O de imaturo. O de arrogante. Eu não era nada disso. Eu era preparado. E preparado não teme confronto justo, teme apenas injustiça silenciosa. E dessa vez, eu não fui silencioso, eu fui firme. E firmeza, quando é limpa, não destrói reputações, constrói. Depois que ela foi transferida, o ambiente ficou mais leve. Não perfeito, mas respirável. As reuniões deixaram de ter aquela tensão invisível. As mensagens no grupo ficaram objetivas, sem indiretas. Sem espetáculos. Eu poderia dizer que tudo acabou ali, mas a parte mais importante não foi externa, foi interna. Algumas semanas depois recebi uma proposta formal. Promoção, liderança oficial de equipe. O diretor foi direto. Você provou maturidade quando foi pressionado. Aquilo me marcou. Não foi o resultado do projeto. Não foi o faturamento. Foi a forma como eu lidei com a tentativa de me desestabilizar. Eu aceitei a promoção, mas antes de assumir, fiz algo que eu nunca tinha feito antes. Convoquei a equipe para uma conversa aberta. Eu quero que aqui ninguém seja exposto para provar ponto. Silêncio na sala. Erro a gente corrige em privado. Resultado a gente reconhece em público. Eu vi alguns olhares se cruzando. Talvez porque todos sabiam exatamente de onde vinha aquela frase. Eu não estava fazendo discurso bonito. Eu estava quebrando um padrão. Humilhação pública é ferramenta de controle, e eu não queria liderar assim. No primeiro mês como líder, um analista cometeu um erro sério. Impacto real. Cliente insatisfeito. A reação antiga dentro de mim quis ser dura. Exigir perfeição. Mas eu lembrei da sensação de ter meu nome jogado num grupo. Chamei ele para conversar. Porta fechada. O que aconteceu? Ele explicou. Estava sobrecarregado, com medo de pedir ajuda. Aquilo soou familiar demais. Eu respirei fundo. Aqui, você pode pedir ajuda antes de virar problema. Ele assentiu. Aliviado. O erro foi corrigido. O cliente foi contornado. E ninguém foi exposto. Ali eu entendi o ciclo completo. Eu não só sobrevivi à tentativa de me derrubar, eu transformei a experiência em cultura. Meses depois, encontrei ela em um evento corporativo. Ambiente neutro. Ela parecia diferente. Menos rígida. Conversamos brevemente. Fiquei sabendo da sua promoção, ela disse. Fiquei sabendo da sua transferência. Um pequeno sorriso dos dois lados. Sem ironia, sem tensão. Eu estava passando por um momento difícil naquela época. Ela falou quase casual. Eu não perguntei detalhes. Não precisava. Eu também, respondi. E era verdade. Eu estava passando pelo momento em que aprendi a não aceitar ser diminuído. Às vezes, pessoas atacam porque estão inseguras. Mas entender a insegurança delas não significa aceitar o ataque. Essa foi a maior lição. Empatia não exige submissão. Hoje, quando lembro daquela mensagem no grupo da empresa, eu não sinto vergonha. Eu sinto orgulho. Porque foi ali que eu decidi não repetir um padrão antigo da minha vida.
ficar em silêncio para manter paz. Eu falei. Com calma, com dados, com postura. E isso mudou o rumo da minha carreira. Mas mais do que isso, mudou o jeito que eu me enxergo. Eu não preciso provar valor gritando. Mas também não preciso aceitar que questionem meu valor publicamente sem fundamento. Existe uma linha entre humildade e autonegação. Eu passei anos confundindo as duas. Agora eu sei a diferença. Humildade é reconhecer erro. Autonegação é aceitar culpa que não é sua. Naquele grupo com 47 pessoas, ela tentou me colocar na segunda categoria. Mas eu escolhi a primeira. Eu reconheceria erro se existisse. Como não existia, eu sustentei posição. E sustentar posição com respeito é uma forma silenciosa de poder. Hoje, minha equipe entrega resultados consistentes. O ambiente é direto, transparente, sem teatro. E, curiosamente, a produtividade aumentou. Porque ninguém trabalha bem sob medo. As pessoas trabalham melhor sob confiança. E confiança nasce quando você sabe que não será exposto para alimentar o ego de alguém. No fim, ela não me destruiu no grupo da empresa. Ela revelou algo que eu precisava aprender. Minha voz só é ignorada se eu mesmo a calar. E eu não calo mais. Nem por medo, nem por conveniência, nem por hierarquia informal. Respeito se constrói, limite se estabelece e dignidade não se negocia, principalmente em público. Se você gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais.